Quais os cuidados na hora de receber os revestimentos? E como trabalhar para que o mesmo dure muito tempo? Como fazer os recortes cerâmicos? Qual o declive a ser utilizado nos pisos internos e externos? Para que servem as soleiras e rodapés? Por que os pisos, os rejuntes se soltam? Por que devem haver dilatações entre os revestimentos e qual o espaçamento correto? Por que algumas paredes externas escurecem com o tempo e como evitar que isso ocorra? Por que o gesso mancha, escurece e como aplicá-lo? Como fazer uma calçada dentro das normas? Estas são algumas das perguntas que nós vamos responder durante esse curso. Nesta aula nós temos muita informação para passar para vocês. Olá, bem-vindo a mais uma aula sobre o Manual Prático do Mestre de Obras, o Vademecum do Construtor. Hoje nós vamos tratar dos revestimentos e acabamentos. Embora estejamos entregando várias informações técnicas, também estamos disponibilizando dicas para que você se dê bem onde quer que for trabalhar. Hoje vamos entregar a chave de ouro, a pedra filosofal, para que você tenha sucesso em todos os departamentos de sua vida. Com esta chave, tudo funciona, tudo se move, inclusive seu sucesso pessoal, como pessoa e em seus bens materiais. É com ela que um servente se torna pedreiro, encarregado, mestre de obras e muito mais. Então vamos lá. No setor público, você só pode fazer o que te mandam. Se fizer mais, pode acabar sofrendo um processo e pode até perder o emprego. Se tudo correr bem, se você faz o seu trabalho corretamente e não aparecer nada de errado, vão pegar no teu pé, porque nada aconteceu. Se nada aconteceu, então tem uma coisa errada, você não vai se destacar. Ou seja, tem que dar alguma coisa errada no setor público para você poder aparecer. Se leva muitos problemas para a chefia, o servidor é bom, é competente. Mas no setor privado é diferente. No setor privado, o empregado que faz só o que o patrão manda é um mau empregado. Ficar plantado esperando que lhe mandem fazer alguma coisa, ou se omitir, deixar de fazer algo para evitar algum prejuízo, é visto com maus olhos. Você não pode ficar parado, esperando as coisas acontecer, esperando que as coisas deem errado. Então aí que entra a nossa chave, a nossa grande chave de sucesso. Essa chave se chama iniciativa. Marcou o nome? Iniciativa. A mais antiga referência histórica sobre iniciativa encontra-se na Bíblia. Olha só, no Gênesis e diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Se Deus não tivesse iniciativa, não teria criado nada. Logo, a iniciativa é um dom divino, então se diz: paz na terra aos homens de boa vontade. Boa vontade é o mesmo que iniciativa. Com a iniciativa encontramos a paz, a amizade, a prosperidade, enfim. O mestre encarregado, pedreiro e até o servente precisam ter iniciativa de resolver os problemas e não ficar passando para o patrão para resolver qualquer coisa. O patrão ou o chefe, né? Diferentemente do que ocorre no setor público. Tá? Então, no setor privado, tome a iniciativa, não espere que te mandem. Uma obra demanda muita burocracia e aborrecimento. Seu mestre e os demais colaboradores ajudam fazendo a sua parte. Coisas como esta sempre é observada pelo patrão, pelo supervisor, pode acreditar. Na pior das hipóteses, no fim da obra, o mestre consegue outra obra muito fácil e até disputada, e sua equipe vai a reboque. Por isso o patrão às vezes fica quieto, não faz propaganda para não perder seus ajudantes, mas sabe o seu valor. Se você quer um chefe que te mandem fazer tudo, se você não tem iniciativa, faz a mesma coisa errada muitas vezes e com isso pretende ser notado, você não consegue resolver nada sozinho, então você tem vocação para ser funcionário público. Saia de onde está, já que provavelmente vai ser demitido, e trate de trabalhar para o governo.
Mestre, oriente seus subordinados a não esperar uma ordem para trabalhar ou resolver qualquer coisa, mas sempre sob sua supervisão. Tá? Sempre dando a liberdade, mas com o olho aberto. Tá? Tem servente que fica dançando para disfarçar que está trabalhando, e outros que dormem escorado em uma enxada. Tem pedreiro que não sai do lugar e não produz nem para pagar o seu dia. Tudo é observado e as providências são tomadas no momento adequado. De outro lado, os bons colaboradores são sempre cobiçados. Em algum tempo, isto acaba se refletindo na hora de receber seu pagamento. Em uma promoção, sempre estará bem empregado. Então, pessoal, vamos aproveitar essa dica. Vamos tomar iniciativa, vamos aprender a ter iniciativa, que em todo lugar que vocês forem trabalhar, onde tem pessoas sérias, você vai se dar bem, ok? Essa é a chave de ouro, não só para o nosso trabalho, mas para a nossa vida. Em tudo que nós vamos fazer, tem que ter a iniciativa, alguém que toma a iniciativa e vai fazer alguma coisa. Então hoje nós vamos tratar dos acabamentos, como já foi dito. E aqui vamos fazer algumas comparações. Nós estamos falando de religião, né? E os católicos têm uma ladainha, os cristãos católicos, né? Tem uma ladainha que diz assim: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, tende piedade de nós. Então o padre fala alguma coisa e eles repetem a ladainha. Então você que vai mexer com construção, você já pode fazer a tua ladainha, tá? Faz a tua oração e depois já pede: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, tende piedade de nós. Porque aqui é a parte onde os cabelos ficam brancos e é onde tudo acontece. E aqui nós temos então algumas fotos, né, para ilustrar o que acontece com o acabamento. Acabamento ruim pode prejudicar a estética da obra. Olha só o rapaz antes e depois, né? Então, aqui é o acabamento dele, tá? Também há casos que parecem sem solução, de todo jeito fica ruim, e que precisa de um profissional muito bom para resolver. Olha só como é que está a situação aqui do nosso cantor famoso Supla, né? Tem gente que gosta, né? Um acabamento desse tipo aqui, ou desse outro aqui em cima, né? Um bom profissional pode fazer verdadeiros milagres em um acabamento. Mas o contrário também é verdadeiro. O mau profissional destrói o material e os sonhos de quem está construindo. Então aqui nós temos, né, pessoas que como eram antes e ficaram depois. É o acabamento aqui aplicado ao corpo humano. E nós vamos trabalhar com o acabamento nas obras. O profissional pode ser o ceramista, o azulejista, o pastilheiro e até o arquiteto. Aqui podemos ver uma obra antes do acabamento e a mesma depois. Olha só aqui, antes da obra se vestir, está despida aqui, né, do seu acabamento, e aqui com sua roupagem no final. Olha só a diferença do antes e do depois. E aqui temos então uma outra foto do antes e do depois. Aqui o profissional é o que vai vestir o prédio. Então agora nós vamos falar dos revestimentos, acabamento. O revestimento é a epiderme da alvenaria, a camada que cobre tudo, dando um aspecto visual limpo e uniforme. O valor de um imóvel tem muito a ver com o acabamento que recebe. Tem pessoas que fazem uma estrutura horrível, que o prédio está praticamente para cair, aí colocam um acabamento bom e acaba vendendo por um bom preço. Aí tem aquele construtor que é mais responsável, faz uma boa estrutura e coloca um mau acabamento, né? E aí acaba não vendendo o prédio ou vendendo mais barato. Então o valor do imóvel ele tem muito a ver com o que as pessoas veem, né? Mais pelo lado externo do que pelo lado interno. É a epiderme da alvenaria. A epiderme é aquela parte da nossa pele que fica mais exposta, é a parte de cima, né? Então o revestimento é a epiderme da alvenaria. Momento dos revestimentos.
Os revestimentos iniciam-se após a feitura da cobertura, que permitirá o trabalho sem inconveniente de goteiras e de encharcamento das paredes. Então o acabamento ele é feito depois que cobre o telhado, né? Que se chover não tem prejuízo ali, não encharca, não passa pelas lajes. Contudo, deve ainda estar pronta as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, para que não haja quebras posteriores à colocação. Então a parte elétrica, hidráulica, sanitária já tem que estar tudo pronto ali, viu? É necessário ainda que já tenham sido efetuadas as impermeabilizações. Isso aqui é importante, pessoal. A impermeabilização, nós já vimos o capítulo, né? E é bom recordar, rever o vídeo. Faz-se primeiro os embolsos, rebocos, contrapiso e depois de tudo vem a colocação da cerâmica. Então a cerâmica é a última parte que vem. Nas paredes faz-se um embolso, o reboco, que nós vamos ver com detalhe. Embaixo no chão faz-se o contrapiso. Aí que vem o revestimento cerâmico, né? Aquelas pastilhas, os pisos, os porcelanatos, enfim, né? Como regra, os revestimentos iniciam-se pelo teto, para evitar respingos nas paredes. Então é o caso, por exemplo, de começar a fazer um reboco. Quem fez uma laje começa a fazer o reboco pelas paredes, porque se não faz as paredes, aí vai fazer o reboco, aí vai sujar tudinho as paredes. Contudo, no caso de utilização de placas de gesso, faz-se primeiro o revestimento das paredes e a colocação das placas por último. Então é o caso das placas, né? Porque ali o acabamento final é muito fácil de fazer, é tudo pendurado, né? Tudo amarrado, então não tem problema. Pode fazer as paredes primeiro e depois colocar as placas de gesso. Mas só no caso do gesso, né? Não conheço outro caso que dá para inverter a ordem. Salvo ainda os casos de PVC, né? De madeira. São coisas que dá para ser colocadas depois, né? E aqui nós temos uma instalação dos azulejos e não foi feito corretamente antes das tubulações e acabaram fazendo na hora que o azulejista foi trabalhar. Então o azulejista teve que fazer lá o reboco ali na área que desce os canos, mesmo já estando instalado os azulejos. Olha só que coisa, né? O mestre planejou mal e acabou gerando esse problema aí. Isso aqui não era para estar sendo feito agora, né? Isso aqui já era para estar pronto antes da colocação dos azulejos, que aí só ia fazendo os recortes. Instruções gerais sobre a obra. Recomenda-se que todo o prédio seja revestido com reboco de argamassa, inclusive as partes da cobertura que ficam sobre o telhado, e interior onde será colocada a caixa d'água. Também devem ser revestidos os muros de cobertura e caixa d'água na parte superior, tapando-se todos os buracos existentes, inviabilizando qualquer infiltração. Então nós já até mostramos essa foto aqui, né, que deixaram de fazer o revestimento na parte de cima e acabou entrando água para dentro do apartamento, estourou gesso, né? Então tudo tem que estar rebocado, tem que se evitar qualquer tipo de infiltração nas obras, né? Um buraco desse não só facilita a infiltração, como é um jorro d'água para dentro do apartamento, né? Aqui nós temos também a região do telhado sem revestimento, que faculta as infiltrações. Então às vezes as pessoas querem deixar uma área em que não é vista, né? E acaba dando problema, principalmente se essa área aqui, por exemplo, estiver na direção dos ventos, das chuvas, aí pode gerar infiltração para dentro do prédio, né? É bom rebocar tudo para evitar problemas, né? Olha só aqui também, a parte de cima do telhado, né? Tudo sem revestimento. Então aqui nós estamos diante de algumas das ferramentas mais utilizadas, né? Temos a linha de nylon, a colher de pedreiro, o lápis de carpinteiro, aqui, nível de bolha, serra mármore, torquês, desempenadeira de aço. Tem aqui no caso aqui está usando uma de plástico, né? Alguns casos se utilizam de aço, outros de plástico.
martelo de borracha, tá aqui, martelo comum, vassoura, aqui nesse caso aqui não estou vendo a vassoura, balde, o capacete, temos que usar o capacete também, né, porque sempre está caindo coisas na cabeça ali, às vezes pode ser um pedaço de reboco, mas pode ser um pedaço de tijolo também, né, as botas de segurança também, protetor auricular, tá, tem aqui os EPIs, né, máscara, luvas de borracha, e temos aqui essa parte aqui também, que isso aqui é um pouquinho difícil de achar, né? Às vezes tem que mandar fazer, que é para segurar a régua na hora de assentar os azulejos, né? Uma ferramenta que acabamos tendo que mandar fazer, como uma espécie de arruela. Mais para frente nós vamos ver essa ferramenta aqui, né? Temos aqui o cortador também, cortador de cerâmica, tá? Enfim, né? Várias ferramentas para poder utilizar na hora de fazer tanto o reboco como assentar os azulejos. Então agora nós vamos conhecer o que é chapisco, emboço ou reboco. E reboco, né? O chapisco é o preparo da base para receber as camadas posteriores, evitando que as mesmas se soltem. Não ultrapassa a 5 milímetros, né? Que dá meio centímetro de espessura. Então aqui nós temos aqui o chapisco, né? Tá aqui a parede nua, e aí vem a primeira camada, que é o chapisco, né? Que é um cimento com areia forte, mais algum aditivo, se for o caso, né? Aí temos a segunda camada, tá? A segunda camada. Aí demos uma corrigida, né? A segunda camada seria então o emboço, né? É a camada de nivelamento, regularização e correção. Sua largura varia entre 1 a 2,5 cm. Então, aqui no desenho nós temos a segunda camada, que é uma camada mais grossa, né? É o emboço. E por último existe então o reboco, que é a última camada mais fina, cerca de 5 milímetros, né? A mesma espessura do chapisco, feita com areia penerária, uma areia mais fina, com melhor acabamento e que resulta em economia durante a aplicação da massa corrida. Essa terceira camada, ela geralmente é pouco utilizada, né? Geralmente ela é utilizada o emboço e o reboco é feito junto, e hoje já existem algumas técnicas que faz com que as 3 camadas sejam em uma só. É claro que a parede tem que estar muito bem nivelada e esquadrejada para isso, né? Mas aqui nós temos então as 3 camadas, chapisco, emboço e reboco. E aonde nós vamos utilizar então essas 3 camadas, né? A utilização dos tipos de revestimento. Aí temos o convencional, que é o chapisco, emboço e reboco, né? São as três camadas, tá? Utiliza-se na área interna, porque é feito depois a massa corrida, é passada a massa corrida, então exige um acabamento mais fino, né? Agora no chapisco, a massa única, né? Chamada massa única, que é o chapisco mais o reboco, é utilizada na área externa e interna. Ela é utilizada tanto dentro como fora. Aí vai de quem estiver construindo. Mas o comum é que o emboço e o reboco acaba sendo uma camada só, né, para economizar tempo, mão de obra, né? E aí tem também a massa sem chapisco, que é o reboco direto, é exclusivamente interno, né? Porque o chapisco ele tem a função de grudar a massa na parede. Ela é uma camada mais forte, mais áspera. E se for feito isso do lado externo, onde existe incidência de chuvas, né? E também de sol, enfim, de várias intempéries, aí ela já pode não aguentar, né? Vai ficando aquela parte oca por trás e vai se soltando. Nós temos também a colocação do gesso, né? Que é exclusivamente interna. Então, em áreas que não estejam sujeitas à umidade. Alguns prédios fazem o gesso, né, o reboco de gesso, mas não coloca nem no térreo, né? Porque não pode ter umidade nenhuma ali, que o gesso não se dá muito bem com a umidade. E aí temos também a pintura direta. São tintas apropriadas, né?
pode ser usada dentro e fora, podem ser utilizadas interna e externamente, né? Dentro e fora. Aí vem aqueles tipo grafiado, né? São alguns tipos de pintura que vão estourando a tinta também, que permite fazer esse tipo de revestimento, mas sempre tem que ter uma parede muito bem pronta, muito bem colocada ali, sabe? Então agora nós vamos tratar de alguns produtos químicos utilizados no revestimento, né? Nós já falamos na parte de impermeabilização de vários produtos químicos e todas as dicas que foram dadas ali servem para esses produtos também, que geralmente são os mesmos fabricantes que fabricam esses produtos, né? Então temos inicialmente o adesivo acrílico e plastificante para chapiscos, argamassas, rejuntes, né? Fala, professor, mas que negócio é esse? Adesivo acrílico e plastificante para chapiscos e argamassas, né? Esse adesivo, na realidade, ele é uma cola que é utilizada para fixar tanto o chapisco como o rejunte ou algumas argamassas, né? Então, a definição: emulsão adesiva à base de resinas especiais, PVA, que proporciona aderência das argamassas aos mais diversos substratos. Confere plasticidade e resistência aos desgastes e aos choques. Aumenta a impermeabilidade e evita a retração das argamassas. Utilização: pode ser usado em áreas externas, internas ou sujeitas à umidade, superfícies de difícil prega, como o EPS. Então, nós temos, por exemplo, alguém que faz uma laje de EPS. EPS é o isopor, tá? Quem não conhece, a cerâmica ela está sendo abolida, tanto em razão da temperatura, né, que ajuda, o EPS ele é mais fresco, e também porque a cerâmica pesa muito, né? Então fica muito peso sobre as paredes dos prédios. Aí está evoluindo então para o EPS. Só que o EPS, o isopor, ele é de difícil prega, né? Você vai jogar uma argamassa ali, não fica praticamente nada. Então utiliza-se esse adesivo acrílico e plastificante, que é uma cola, né, que você coloca junto na hora de fazer o chapisco, faz o chapisco rolado, né, e aplica então nesses lugares para segurar a massa, tá? A gente está rodando aqui alguns vídeos de fornecedores, né, para poder explicar e entender melhor isso, né? Que já existem sim, esses vídeos orientando. Ele ainda é um pouco utilizado, né? O chapisco rolado não é muito utilizado, é mais na colher. Mas o chapisco rolado ele pode ser feito até por um servente, né? Então acredito que deve haver uma evolução na utilização desse chapisco. Preparo: a superfície deverá estar resistente, limpa, isenta de impregnação de óleos, graxas, desmoldantes, deve ser regularizada e umedecida com água sem saturá-la. Então ela tem que estar limpa de qualquer coisa que impeça a sua prega, né? Tem que ser basicamente o material bruto mesmo de onde vai ser efetuado o preparo. E agora o preparo do produto. Deve ser diluído na água que será preparada o chapisco, conforme a recomendação do fabricante. Então essa cola, né, ela é basicamente parecida quando a gente vai passar o cal, né? Algumas pessoas usam aquela cola branca na água que vai passar o cal para ajudar a pregar na parede, né? Então é basicamente o mesmo princípio e deve dar até para utilizar para isso também, né? Que é uma cola. Aplicação: com colher de pedreiro ou desempenadeira, rolo de textura rústica, intensa, etc. E agora falando do mercado, talvez fique mais fácil de identificar que produto é esse. Então nós temos a Bianco da Vedacid, né? Temos o Chapix PVA, a Sica Chapix Plus, o Roemix da BASF, Roemix 102, né? Viafix, o Denverfix, Chapisco, Denverfix Chapisco, né?
É muito nome enrolado, né? E esses produtos aí a gente tem que analisar a solubilidade deles, tá? Porque tem empresas que elas não têm solubilidade, tá? Olha, nós vemos aqui, por exemplo, né, a Vidacity é 1x2, né? Aí temos aqui a BASF 1x2 também, aí temos o Denver Fix, que é 0,3, 0,5 por litro, né? Aí tem que analisar cada empresa. As empresas em geral fazem um produto que funciona, né? Então, independente de ser marca famosa ou não, nós já falamos, temos que dar oportunidade para as empresas crescerem, né? Para aumentar a concorrência. Nós temos o caso aqui, por exemplo, né, de uma empresa que certa vez foi querer comprar da Denver alguns produtos e a empresa tinham colocado a empresa indevidamente então tinha uma empresa que certa vez foi comprar da Denver um produto e essa empresa tinha colocado ela no SPC indevidamente, depois a empresa entrou na justiça, ganhou, né, o juiz mandou pagar a indenização para ela e a Denver não quis vender, né, para essa empresa porque ela estava com o nome no SPC, né? Uma situação delicada aí. Aí acabou comprando do outro fornecedor, mas é só para ver que às vezes essas empresas abusam, né? Então se a gente não aumenta a concorrência, aí acaba ficando numa situação difícil, né? Você coloca ela como único fornecedor, aí você fica na mão do fornecedor. É bom sempre dar oportunidade para outras empresas para que cresçam e principalmente se for empresa nacional, né? A gente sempre recomenda que compre o produto da empresa nacional, que o dinheiro circula aqui mesmo, gera riquezas para nós, aqui as pessoas trabalham, né? É sempre bom que sempre que possível ajudar que as empresas nacionais possam se desenvolver. E temos aqui também o aditivo plastificante e substituto do cal. Esse daqui é fácil de saber, né? O que é? A definição: aditivo que, adicionado às argamassas de cimento e areia, proporcionam características de plasticidade, trabalhabilidade e aderência. Reduz a formação de trincas por retração, uma vez que reduz a quantidade de água a ser utilizada. Então esse produto aqui é o aditivo, né, que a gente usa na hora de fazer a argamassa ali, e é o substituto do cal, né? A utilização: preparo de argamassas, de assentamentos, de pisos e azulejos, enchimentos de reboco, revestimento interno e externo. Então, é onde utilizava o cal, utiliza esse aditivo plastificante substituto do cal, né? Vamos sempre procurar gravar o nome técnico para a gente não cair naquela coisa de ficar vinculado a uma marca e a gente fica na mão dos outros, né? Utilização: preparo de argamassas, de assentamentos, de pisos e azulejos, enchimento, rebocos, revestimento interno e externo. Já falei, né? Preparo: deve ser diluído na água que será preparada a argamassa, conforme a recomendação do fabricante. Esse aqui geralmente é misturado na água, né? Aplicação: com a colher de pedreiro ou desempenadeira. Mercado: e agora vamos àquele mercado, né? Quem fornece? Temos o Vedalite, da Vedacity, o Brescal, é um produto antigo, nem sei se ainda existe no mercado isso aí. O Viacal, Viapol, Mastercal, BASP, Alvenarit, da Otto Baumgarten, Sicanol, da Sica, Denvercal, da Denver, Argoplástico, da Weber. Tá? Tem bastante fornecedor, porque isso aí todo mundo usa, né? Ninguém mais quer ficar com aquela monte de pilha de cal dentro da obra, porque antigamente ficavam-se pilhas e pilhas, do mesmo jeito que se estocava o cimento, tinha que fazer um outro lugar ali para se estocar o cal. Então acaba sendo um transtorno na obra, né? Você tem que ficar encontrando um lugar que não molha. E o outro produto não, ele vem numa embalagem plástica ali, que você põe numa tampinha, né, e põe para usar ali. Tá? Composição das argamassas. Para saber qual a composição da argamassa a ser utilizada em cada tipo de revestimento, consulte a tabela geral das argamassas no capítulo das argamassas. Então,
Nós já falamos sobre isso, né? Já demos uma aula sobre isso, está lá para trás. Quem não quiser assistir a aula de novo, que é bom assistir, né? Que não está ainda bem prático, mas é só pegar o manual e consultar a tabela, tá? Esquadrejamento dos revestimentos. Pode parecer estranho em se falar sobre esquadro do reboco. Contudo, caso as paredes estejam rebocadas fora do esquadro, tal fato afetará diretamente na colocação do piso cerâmico, que denunciará as irregularidades das paredes, deixando traços desarmônicos de alinhamento. As linhas do piso, aqui o desenho à esquerda, né, que acompanhem as paredes tenderão a abrir-se ou fechar-se, mas nunca demonstrará uma constância agradável aos olhos. Então aqui nós temos, né, um piso que está em desarmonia, né, não ficou um quadrado perfeito. E por que isso ocorre? Pode ocorrer que a locação da obra tenha sido efetuada corretamente, mas durante o levantamento das paredes, em razão da utilização inadequada do prumo e esquadro, as paredes saiam do alinhamento, em alguma parte da altura. Então, aqui nós vemos o desenho, que pode ocorrer tanto na hora de fazer o alinhamento, lá na hora de colocar a primeira fiada de tijolo, ele pode ser colocado certo. Só que aí vem aquele pedreiro que não sabe utilizar o prumo, nem o nível, né? E aí as paredes começam a ficar tortas, começam a pender para um lado. E aí no final você acaba tendo que arrumar aquilo, tirando o erro no reboco. Tá? Então a primeira fiada ela é importante, porque ela vai dar o tom, vai dizer como deve ficar a parede, para corrigir depois as distorções feitas pelos pedreiros, né? Caso não sejam pedreiros bons, tá? E aí no final então tem que ser corrigido isso aqui. Assim, o espaço fora do esquadro deverá ser preenchido com argamassa, considerando-se a maior distância entre o prumo e a parede, em todos os lados, alinhadas pela primeira fiada de tijolos, esquadrejada. Então aqui nós temos sendo preenchida com argamassa, né, as falhas, e acabou preenchendo bastante coisa aqui nesse desenho, né, que estava muito equivocado. E aí a maior distância entre o prumo é porque é o seguinte, você coloca o prumo lá em cima, né, aí tem uma distância grande da parte de baixo, né, que fica entre a parede e o prumo. Aquilo vai ter que ser coberta com massa. Ou se for o contrário, né, embaixo ela encurvou para o outro lado. Aí vai ter que colocar uma talisca bem grossa lá em cima para preencher o espaço que faltou. Assim, na teoria, assim, fica meio fácil, meio difícil de visualizar, né? Mas aqui no desenho dá para ter uma ideia do que era para acontecer. Nós vemos aqui antes, né, em cima aqui o desenho antes de fazer o preenchimento, e aqui embaixo depois o preenchimento fazendo os alinhamentos, né? Isso é feito nas paredes. Tudo para que no final da obra as irregularidades estejam camufladas, tá? Deixa eu só corrigir aqui. E aqui então no final tem que ficar tudo certinho, tá vendo? Os quadrados, tudo esquadrejado, 90 graus, perfeito, tá? Então o esquadrejamento do revestimento é uma parte muito importante e tem que ser feito na hora que vai fazer as taliscas, já tem que saber ali como é que vai fazer. Vamos dar mais detalhes sobre isso. Se foram seguidos os passos de esquadrejamento da primeira fiada, conforme indicado no capítulo intitulado Marcação e Esquadro das Paredes, tudo será mais fácil. É porque aí é só se guiar pela primeira fiada, né? Assim, caso a locação da obra esteja correta, esta poderá servir de guia para esta etapa, bastando engrossar equitativamente por igual o reboco, e mantendo-se o alinhamento prumo e esquadro pelo rodapé, ou seja, a primeira camada de assentamento dos tijolos, ela que manda tudo, então faz o alinhamento, prumo, esquadro, tudo por ali, né? A primeira camada de assentamento deve ser feita, por isso, sempre com tijolos homogêneos, da mesma medida selecionada.
Então nós falamos sobre isso, né? A primeira fiada se escolhe os tijolos tudo iguais e ali se faz então o esquadrejamento da obra. A primeira fiada ela já sai toda esquadrejada. São 3 os esquadrejamentos a serem efetuados. Primeiro, esquadro das paredes com o piso. Deve-se observar se o cômodo, as paredes estão no esquadro em conjunto com o piso. Caso contrário, talvez seja necessário engrossar ou afinar o embolso em determinadas áreas. Então aqui nós temos a parede, né? E aqui o piso aqui ele tem que ficar esquadrejado, colocamos um esquadro aqui. Então deve ser observado esse esquadrejamento tanto das paredes, tanto entre as paredes como do piso, né? Aqui nós vemos que estava um pouquinho irregular e aí foi corrigido o reboco, né? Foi corrigido. Aqui nós temos a visão do piso e como ficou essa correção, né? Então aqui o reboco tem que ficar alinhado com o esquadrejamento do piso. Aí depois vem o esquadrejamento das paredes. Então ali nós fizemos o esquadrejamento do piso, tá? Fizemos embaixo aqui. Agora vem o esquadro das paredes com o teto. Observe-se o esquadro e o plumo, a cada parede individualmente, uma com a outra, embaixo e em cima, para não virar um cone, ou sair do esquadrejamento no teto, tomando-se com base sempre a primeira fiada de tijolos ora esquadrejada. Então aqui nós temos o esquadro das paredes com o teto também. Temos embaixo aqui nós fizemos o esquadrejamento do piso, né? E em cima ele tem que ficar igual também, porque às vezes se corrige embaixo e aí vai deixando torto aqui em cima, né? Aí fica meio esquisito. Embaixo fica aparecendo um quadrado e em cima fica aparecendo uma outra figura. Não seria bem um cone, seria um cone meio trapézio, né? É que foi colocado embaixo tem uma forma, em cima tem outra, fica meio estranho, né? Fica totalmente fora, tá, pessoal? Então, do mesmo jeito que é feito embaixo, ela tem que acompanhar em cima, tá? Quando não foi feito corretamente o alinhamento, esquadrejamento na primeira fiada, pode-se passar uma linha de pedreiro ou arame galvanizado por todos os cômodos. Faz-se buraco nas paredes para a passagem do fio, tornando-se a distância das paredes do lado externo, tomando-se a distância da parede do lado externo, e daí por esta linha toma-se o esquadro. Então a gente falando aqui parece meio complicado, né? Mas olha só, aqui nós temos uma planta, tá? E temos os cômodos, e essa parte vermelha aqui é uma linha que foi passada em todos os cômodos. Então foi aberto um buraco na parte de baixo, aí uns 10, 15 centímetros. Em cada cômodo foi aberto um buraco e passou-se essa linha. E essa linha, então, ela é acertada pelo lado de fora ali, tá? Pelo lado de fora, então, faz-se ali um acerto, né? Porque aqui, por exemplo, dentro desses cômodos são várias medidas. Aqui pode estar de um jeito, nesse cômodo do banheiro outro, no quarto outro, na suíte outro, no outro quarto outro. Então, utiliza-se o alinhamento pelo lado de fora. Aqui nós temos uma régua, né? Temos uma régua aqui em cima desse esquadro, para medir a distância do tijolo do lado de fora para dentro. Aí colocou esse fio de fora a fora. Aí então passa-se um outro fio utilizando-se o esquadro. Aí faz o esquadro por dentro. Então aqui nós estamos no comprimento, né? No comprimento, passamos um fio e agora vamos passar aqui na largura, né? Aí põe o esquadro, coloca certinho, aí passa um outro fio aqui no outro cômodo e passa no outro cômodo, e a partir daí faz-se o acerto do esquadro entre as paredes e entre os cômodos. Tá? É um método um pouquinho mais complicado e acaba tendo que se fazer quando não é feito a primeira fiada corretamente. Então é bom fazer a fiada corretamente para que não dá esse problema. Mas o pedreiro, ele às vezes chega
e chega numa etapa da obra que já está tudo pronto, então não tem jeito, né? Esse é um dos meios de resolver essa questão. Aí tem que passar o fio, ou se tiver algum outro método, agora não lembro, mas essa passagem do fio ela ajuda bastante, né? É um pouquinho complicado que tem que colocar o esquadro. É bom colocar um esquadro grande, pegar aquele esquadro que nós temos lá no início, de 1,20 m, né? Para não dar diferença na hora de fazer aqui o esquadro entre os cômodos. Tá bom, pessoal? E também usar aqueles métodos, né? Que nós vimos do Teorema de Pitágoras ali. Eu vou até dar uma repassada naquilo. Tem até um outro jeito ali para poder facilitar isso daqui. Então nós temos aqui o terceiro esquadro, que é do piso com os cômodos. Tá? Deverá ser observado em conjunto com todos os cômodos para que, além do esquadro, o alinhamento das cerâmicas estejam em harmonia ao se transitar de um ambiente para o outro. Então aqui nós vemos uma planta em que existe um alinhamento de piso. Aqui é um piso que nós estamos olhando de cima. E eles estão em harmonia aqui, um passando a mesma linha, passando por um cômodo, por outro, né? Aqui do lado nós temos aqui, por exemplo, um hall, e os pisos aqui eles estão colocados todos em alinhamento, tá ok? Então esse alinhamento entre os cômodos, eles devem haver também. Não é, além daqueles alinhamentos que nós vemos do piso, da parede, né? O esquadrejamento, nós temos esse alinhamento. Às vezes, ao se optar pelo alinhamento do conjunto dos cômodos, alguém pode verificar um excesso de recortes na área mais à vista e resolve então separar os ambientes a partir das soleiras nas portas. Então, uma das formas que às vezes a gente encontra para não ter que utilizar todo esse alinhamento seria utilizar soleiras. Por quê? Porque em alguns casos ele pode acontecer, né, se não está bem feito toda essa paginação, de dar recortes nos cantos. Então você entra aqui, olha na porta ali, está cheio de recorte. Entra aqui no banheiro, vai estar cheio de recorte nos cantos, né? Pode acontecer. Então, para evitar isso, caso não se deseje fazer esse alinhamento entre os cômodos, utiliza-se o alinhamento com a soleira. Aí coloca uma soleira em cada porta, né? E a soleira marca então uma mudança de ambiente. Não faça a mudança de alinhamento sem soleiras. Então, se fizer sem a soleira, fica muito feio. Aí vai ficar um risco dentro do outro, no meio do piso, saindo um risco, não fica legal. É preciso dar um jeito sempre de harmonizar o ambiente. Então aqui nós estamos vendo um alinhamento correto, né? Ele passa, mesmo tendo a soleira, o alinhamento seguiu aqui, olha só, passou de um para o outro, né? Aqui nós temos um outro ambiente, tá? Aqui não houve o alinhamento entre os ambientes, mas tinha a soleira para determinar a mudança de ambiente. Mudança de alinhamento a partir da soleira. Se não houver a soleira, a mudança de alinhamento fica com estética ruim, aí fica feio, tá? Aqui nesse caso aqui, o cômodo ele passou para uma área, passou para fora, né, da porta. Tá? Aqui tem uma área externa e por isso então não estava batendo o alinhamento, aí acabaram fazendo uma parte, né? E utilizou-se então a soleira para separar esses ambientes. Então aqui nós estamos voltando um pouco, né? Porque nós estamos falando de esquadrejamento e no início das nossas aulas nós falamos aqui do Teorema de Pitágoras, né? Que o pessoal fazia o X para poder averiguar se estava correto o esquadrejamento, né? O esquadro aqui da planta da casa. E existe também uma outra forma, tá? Que eu não tinha falado na época. Outra forma de conferir o esquadro consiste em utilizar no gabarito o triângulo 3, 4, 5, contendo os catetos laterais às medidas de 3 e 4 metros. A hipotenusa, lado maior do triângulo, deverá constar a medida de 5 metros.
Deste modo, fica fácil realizar pequenos ajustes e corrigir distorções. Então aqui nós temos um alinhamento, que estamos fazendo um esquadro, né? E estamos utilizando o triângulo 3, 4, 5. Então aqui temos o cateto são os lados menores do triângulo, nós já vimos, né? Temos um cateto de 3 metros, um cateto de 4, então a hipotenusa tem que dar 5 metros. Se a hipotenusa não der 5 metros, se der mais ou menos, quer dizer que está fora de esquadro. Então essa é mais uma forma de se averiguar o esquadrejamento. Triângulo 3, 4, 5. Aí eu repito aqui, os catetos tem que ter 3 e 4 metros, e aí a hipotenusa deve dar 5 metros. Se bateu, então está no esquadro, está esquadrejado. Tá? Se não bateu, aí não está esquadrejado não. Tá? Então, daqui mais uma forma de se medir o esquadrejamento. A outra forma que nós já vimos, né, antes, é fazer o X. Temos um quadrado, traça uma linha. Nós temos aqui, por exemplo, esse quadrado com a linha, esse quadrado A, B, C, D. A linha A e C, ela tem que dar a mesma distância que a linha B e D. Tá? Então, repetindo aqui, ó, a linha A e C tem que dar a mesma distância da linha B e D. Então, se ela deu, está esquadrejada. O triângulo 3, 4, 5 deu de um lado 3, do outro 4, do outro 5, está esquadrejado. Tá? Temos duas formas aqui matemáticas de conferir o esquadro de uma obra, de algum lugar ali. É claro que aqui precisa de uma distância maior, né? Mas o X não, o X que vai no meio do quadrado, não, ele diz se está esquadrejado, né? Do quadrado, do retângulo, ele diz se está esquadrejado ou não. Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.